Diga comigo, igreja, o poder através da cruz. Abra a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1. O poder através da cruz. O Senhor nos tirou das trevas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Nós vamos falar sobre isso aqui essa noite. Tudo foi reconciliado nele. Nós vivificamos em nossa vida tudo que estava morto em Jesus. Tudo contra você é cravado numa cruz. Então encontra aí Colossenses para que a gente possa seguir aqui o texto. Você pode abrir também no seu smartphone, a Bíblia online, você pode abrir aí. Porque o poder através da cruz, ele é muito forte. É o nosso poder hoje, é o nosso direito. É gratuito, basta a gente crer. Para que você tenha poder. Todo mundo quer poder na vida. As pessoas querem poder financeiro, querem poder de conhecimento, querem poder de várias faculdades, querem posição social. É normal hoje em dia se querer isso. Quer poder no corpo, aquele corpo bonito de academia, quer poder de várias formas, mas o melhor poder que você pode ter e usar esse poder é o poder do nome de Jesus. É o poder que foi conquistado na cruz do Calvário. Esse poder foi dado pelo Pai ao Filho Jesus Cristo, ao primogênito, ao único Filho. Foi dado, é exclusivo. Jesus sabia o que estava fazendo. Diga quem está ao seu lado, Jesus, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que ele iria morrer, que ele iria passar aquela luta toda em prol da tua vida. Ele já te conhecia. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, ele já conhecia você, ele já via você, ele via você aqui essa noite nessa igreja, ele via você aqui em várias noites que você tem vindo, vários cultos, ele via você. Esse poder foi dado. Tem um testemunho, daqui a pouco então. Meu Deus, me passei. Joélia, cadê Joélia? Faz assim um sinal. Pronto, senta aqui, Joélia. Vem cá de castigo aqui, vem. Senta aqui na frente. Eu não vou esquecer não. Daqui a pouco a gente ouve seu testemunho, tá bom? Me perdoe. Senta aqui na frente aqui. Isso. Hoje me deu um branco, esqueci totalmente. Mas senta aqui. Você vai testemunhar daqui a pouco. Ela tem um testemunho grandioso de cura e de salvação na família dela, amém? Quem pode aplaudir ao Senhor? Então veja, ele nos tirou das trevas, capítulo 1, versículo 13. Quem achou Colossenses? Então diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então observe, tirou da potestade das trevas. Todas as vezes que uma pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador, isso acontece. Ela sai das trevas em que ela vivia, perdida, sem saber, seguindo várias religiões, fazendo várias situações que causava dano para ela, e ela é transportada para esse reino. Aí ela recebe a Cristo, se batiza, o reconhece, tem o perdão dos seus pecados, e ela passa agora a ser transportada para o reino de Deus, que é o reino do Filho do seu amor. Então isso aqui é poder, diga, é poder. Essa transformação Jesus fez na minha vida. Então diga comigo, essa transformação Jesus fez na minha vida. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Eu gosto muito desse versículo. Esse versículo já é decorado na minha mente. Observe aí o versículo 16 e o 17. Porque nele foram criadas todas as coisas. Quem quer ler comigo aí? Leia comigo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Aqui fecha toda a questão de geração de dúvida que a pessoa tenha. Antes do mundo ser formado, Jesus existia. Olha o versículo 17. E antes de todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Então diga, Jesus é o Senhor.
É o Todo-Poderoso, não tem para onde correr, só tem Ele. E Ele, se você quiser ir conosco lá em Israel, quando a gente voltar a Israel, eu já fui lá algumas vezes, você pode chegar lá, o túmulo está vazio. Diga, o túmulo do meu Senhor está vazio, Ele está vivo. E a Bíblia diz, onde tiver 2 ou mais, aí eu estarei no meio de vós. Então Ele está aqui conosco essa noite. Amém? Aplauda Jesus, Ele está aqui essa noite conosco. Onde tiver 2 ou mais. Então Ele não está em túmulo, sepultado, Ele ressuscitou, saiu no 3º dia daquele lugar. Então observe, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Então aquilo que você vê, o mar você vê, uma rocha você vê, o sol você vê, as estrelas você vê, são coisas visíveis. Mas as invisíveis também foram criados por Ele, que são os anjos que estão junto ao reino de Deus, estão conosco, como também aqueles anjos que caíram, que são os demônios, que infelizmente seguiram o caminho da perdição. Então esses também foram criados por Deus, mas não foram criados como demônio, foi criado como anjo. Ao se rebelar, ele se opôs a Deus e recebeu esse nome Satanás, que significa oposição a tudo que é de Deus. Tudo que você vê, uma mídia, a imprensa, as TVs, redes sociais, tudo de encontro, só fala de Jesus. Você vê que não tem nenhuma outra religião que os cantores, que Madonna teve aqui, estava lá fazendo um show, eu acho que foi perto da virada do ano, em Copacabana. Agora veio a Lady Gaga. E todos os shows desses grandes artistas, grandes cantores mundiais que arrastam multidão, só fala mal do Evangelho, de Jesus, só fala mal do reino de Deus. Por quê? É o ódio diabólico. O demônio tem ódio de Deus, ódio de tudo que é de Deus. Por quê? Ele não tem jeito de ser mais perdoado ou de vir para o nosso lado. Não tem jeito. Então ele faz oposição. A raiva é grande. Tipo assim, não tem, ei demônio, não tem mais jeito para você. Pronto. Não tem jeito, não tem perdão. Então o que é que ele faz? Ódio, 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 dia e noite daquilo que é de Deus. Então tem ódio da família, tem ódio de crianças, tem ódio de a pessoa que prospera honestamente, tem ódio de saúde. Ele quer ver a pessoa doente, destruída, viciada, drogada, jogada na sarjeta, com a vida totalmente acabada. Quer ver a pessoa se suicidando, quer ver guerras, pestes, mortes, só quer ver isso. Então enquanto você amanhece o dia, vai trabalhar, ele já amanhece o dia, porque ele não tem o que fazer para perturbar você, para destruir sua vida, para tirar o sorriso da tua boca. Mas diga assim, em nome de Jesus, o Senhor te repreenda, saia da minha vida e dos meus caminhos, em nome de Jesus, amém? Bata o pé no chão aí para você ter firmeza lá. Isso aí. Pisa na cabeça do diabo. Pisa na cabeça dele em nome de Jesus. Então veja agora outro texto aqui muito importante. Tudo foi reconciliado. A Bíblia diz em Isaías 52, versículo 54 ou 52, versículo 2, que nós estávamos do outro lado de uma ponte. Então existia assim, você estava aqui, Deus estava do outro lado. Jesus Cristo religou essa ponte. E que essa ponte? É o pecado. O que é essa ponte? O pecado que nos afasta de Deus. Jesus reconciliou. Olha o que diz aí no 20, versículo 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amém, igreja? Jesus reconciliou o homem perdido ao Deus poderoso e vitorioso. Jesus reconciliou. Então Jesus, essa reconciliação. Estávamos perdidos em nossos pecados, não tinha como a gente ter acesso a Deus. Então aí agora vem um outro versículo. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Então essa ponte que estava quebrada, destruída, Deus de um lado, o ser humano do outro, com Jesus Cristo foi reconciliado. E eu estou te mostrando agora esse texto, Colossenses capítulo 1, versículo 20, dizendo que aquela morte na cruz do Calvário e a ressurreição nos reconciliou. Diga, o ser humano hoje está reconciliado com Deus, se ele reconhecer a Jesus como o Senhor. Amém, igreja? Capítulo 2, ele vivifica tudo que estava morto. Capítulo 2, versículo 13.
E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então olha só, quando uma pessoa está morta em pecado, ela vai chegar o momento dela estar morta nos seus sonhos, nas suas realizações, em seus desejos, tudo morto, tudo acabado. E aí quando a pessoa recebe Jesus Cristo, tudo isso vai se tornar vivo de novo. Aquela poeira que estava sobre os seus projetos, essa poeira vai sair. Aquilo que você disse, não tem jeito na minha vida, não tem mais jeito na minha casa, não tem jeito na minha família, isso o diabo fala dia e noite, ou usando a sua voz ou outras vozes, e ele fala isso dia e noite: não tem jeito para você, não tem jeito para essa empresa, não tem jeito para o teu casamento, não tem jeito para os teus filhos. E a pessoa começa a abandonar todas as coisas, porque ela perde forças, e ela diz com ela própria: olha, não tem jeito para mim não, maldito o dia que eu nasci. Então quando o Senhor Jesus ele vem, entra na vida da pessoa, aquela dose de fé começa agora a ser acordada dentro de você, uma fé sobrenatural, porque a fé natural todo mundo tem. Todo mundo diz assim: eu vou chegar e vou fazer isso, fazer aquilo, e vai, e às vezes faz, ou faz uma tragédia porque a coisa deu errada. Mas a fé sobrenatural não, é você aguentar a afronta que você tem passado. Quantas afrontas você tem passado? Quantas verdades você nunca pensava em ouvir e alguém abriu a boca e falou para você esses dias? Alguém, e isso lhe doeu muito, ficou marcado dentro de você. Você nunca queria ouvir isso. E tem pessoas que viram umas para as outras e dizem assim: olha, ninguém nunca me falou isso, e você me falou. E a partir de hoje, isso. Gera confusões, gera briga, gera até morte. Mas assim, eu quero te dizer que aguente essa afronta, suporte essa afronta. Jesus suportou uma afronta que não estava assim, ele não fez nada para ser afrontado daquele jeito. Ser cuspido, esbofeteado, ser morto numa cruz, uma morte para bandido, uma morte para os bandidos da época, uma morte que era a pena de morte, de Roma para Israel. Quem fosse pego ali de maneira errada, era crucificado naquela cruz. A cruz não foi formada para Jesus, só que algumas pessoas, os judeus, a multidão, mata esse Jesus que ele está nos incomodando. Infelizmente isso aconteceu por aquelas pessoas. E Jesus aguentou a afronta de tal maneira que ele disse assim: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Ele suportou a afronta de tal maneira. Então assim, muitas vezes você está sofrendo uma afronta na área sentimental. Na área sentimental, uma afronta terrível. Às vezes uma pessoa que te declarou ontem que te amava, hoje ou essa semana passou de mão dada com outra na tua frente. Eu estou trazendo para a situação atual, para você entender o que é afronta. Então são várias afrontas que um ser humano pode receber. Na área sentimental, na área financeira, na área familiar. Então várias afrontas. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essa pessoa que está com outra pessoa desfilando na tua frente, vai matar as duas? Tem gente que parte para isso. Você vai fazer isso? Aí a Bíblia diz: um abismo puxa o outro. Elas duas vão continuar de mão dadas, e a pessoa que tirou a vida vai para onde? Para a cadeia. Então a afronta, quando você suporta em Deus, ninguém suporta afronta só. Vai tomar um comprimido para dormir, vai tomar um antidepressivo, vai ter um vício para esquecer e não esquece. Então, mas a afronta, quando você suporta com Deus, em Jesus, o que é que Jesus vai fazer? Ele vai dizer: filho, senta aí. Maior afronta eu suportei. Eu venci todas elas. E eu estou aqui para lhe dar vitória nessa afronta que você está passando. O que é que Deus vai fazer? Vai fazer com que você esqueça, com que você se fortaleça, com que você mude a chave. A chave. A sua chave era aquela afronta. Você vai esquecer.
a chave vai mudar. Você vai esquecer, já vai ter outros sonhos, já vai ter outros projetos, já vai caminhar com Cristo, e Cristo vai te dizer, ó, esqueça aquelas pessoas, siga aqui comigo, me dê a mão aqui, que ninguém vai te tocar, que a tua bênção vai chegar, que a tua vitória vai chegar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, suportar a afronta lhe dá vitória. Diga, se eu suportar as afrontas, eu vou ter vitória. Amém? Diga assim, eu vou subir para outro nível. Você está entendendo? Porque às vezes a pessoa que está te afrontando quer que você desça de nível. Ela está te provocando o tempo todo. Você nunca fez algo que veio na tua cabeça para fazer. Porque a pessoa, além de estar lhe afrontando, ela quer que você se rebaixe e desça de nível. E você vê pessoas que nunca fizeram algo começar a fazer por causa da afronta que não suportou. Então toda estratégia Deus vai te dando para você ir vencendo. E vencendo. Passando dia, dia. Amanhã você vai rir da situação. Quem crê nisso? Você vai rir da situação. Meu Deus, eu estava incomodado por causa daquela situação. Você vai ver que foi um livramento. Fala para quem está do teu lado aí, vai ser um livramento. Amém? Você vai subir de nível tão grande que vai ser um livramento. Você vai rir, você vai olhar para trás e dizer, oh, meu Deus do céu, como pode eu me incomodar com aquilo? Está entendendo? Quem pegou a visão? Você vai se ver tão em outro nível que você vai dizer, como eu me incomodei com aquilo, com aquela situação. Olha o nível que Deus me colocou. Amém, Jesus? Amém, gente? Esse é o Deus que nós servimos. Diga, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que me reconciliou. Então ele vivifica tudo que estava morto, aqui no capítulo 2, versículo 13. Olha aqui, ó. Tudo contra você é cravado numa cruz. Olha o 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você está entendendo? Uma cédula. É uma cédula de dinheiro? Se for, é muito mais forte do que o dólar. Uma cédula que estava escrito algo contra você. E alguém estava cobrando. Eu quero de volta o que é meu, eu quero de volta o que é meu, eu quero de volta. Está escrito contra você. Aquela escrita que marca a sua vida. Fica lá, uma acusação o tempo inteiro. Jesus está dizendo, eu rasguei essa cédula, tirei do meio do teu meio e te coloquei agora numa nova dimensão. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor? Havendo riscado, olha, riscou a cédula. Uma cédula riscada tem valor? Acabou. Riscou com a caneta do céu, ó. Riscou. Aquilo que estava na mão de alguém te cobrando, Jesus vai riscar, vai passar a não ter valor nenhum e vai tirar do teu meio. Aplauda o Senhor agora bem forte. Em nome de Jesus. Um outro texto aqui, tudo foi cravado na cruz. Diga assim, tudo foi cravado na cruz. Olha o 2,15. E despojando os principados e potestades são aqueles que têm algo contra você. São os espíritos que usam pessoas. E aí o que foi que Jesus fez com ele? Despojou os principados, as potestades, os expôs publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Está entendendo o que é que Jesus vai fazer? Vai expor publicamente. Vai ser tá? Porque está querendo te expor. Na verdade, quem vai ser expor são essas pessoas contra a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Não precisa nem você orar, já está escrito. Diga assim, já está escrito. Não precisa você ficar orando para isso não. Já está escrito. Se você estiver na promessa de Deus, essa promessa vai se cumprir. Não precisa, não, eu vou orar. Não perca tempo com isso. Não perca tempo. Você vá
buscar agora ocupar seu tempo com coisas preciosas que Deus está colocando diante do teu nariz. Coisas preciosas. Essas coisas imundas, deixa com Ele. Ele é que vai lavar com o sangue dele, vai te abençoar e te guardar e te livrar. Quem crê nisso? Em nome de Jesus, amém, igreja? Então veja só agora, olha, a afronta aqui, vamos ver a questão mais uma vez da afronta, em Hebreus 12. Hebreus 12, vai aí Colossenses, vá para o final da Bíblia, Colossenses, aí você passa aí Tessalonicenses e tal, e chega em Hebreus. Então Hebreus capítulo 12, versículo 2 até o 3. 12, 2 até o 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, olha só, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se aonde? À destra do trono de Deus. Olha o que é que faz quando uma pessoa suporta a afronta. Jesus hoje está sentado, está aqui escrito na Bíblia, Jesus hoje está sentado à direita de Deus. Saiu daquela cruz, foi tirado da cruz, foi depositado numa sepultura, ali ele ressuscita, fica uns 30 dias aqui na terra, e depois ele ascende aos céus. E ao ascender aos céus, ele foi direto para o lugar da onde ele veio. Está assentado no trono. Trono do Pai, o trono do Filho, e à esquerda quem vai ocupar? O Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra, salvando os perdidos, consolidando a tua vida, consolidando os nossos corações, fazendo a obra boa, fazendo a boa parte. O Espírito Santo está aqui. Jesus disse aos discípulos: se eu não for, o Consolador não virá. Eu vou rogar ao Pai para que mande um Consolador. Só que o Espírito Santo é Espírito. Ele pode habitar em mim, habitar em você, habitar em alguém que vai passar aí na rua e que em poucos dias vai estar na presença de Deus. Ele habita dentro, o Espírito pode. Mas Jesus, em carne e osso, não podia entrar em mim. Pegou a visão agora? Ele não podia entrar em mim. Então ele disse: eu vou para que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo, o Consolador, que consola você, eu e todos os bilhões de pessoas que queiram. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Ele tem que reconhecer Jesus como Senhor, Jesus Cristo como Salvador, Jesus que vem em carne e osso, ele tem direito ao Espírito Santo. Todo mundo quer o Espírito Santo, mas só tem o Espírito Santo quem reconhece Jesus Cristo. É exclusivo. Então, reconheceu Jesus, você tem direito ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que vai habitar em você. Você imagina o que é sair um espírito de uma pombagira e vir o Espírito Santo. Você imagina o que é sair o espírito do inferno, das trevas, um espírito de tranca-rua, sai de dentro da pessoa e agora vem o Espírito Santo nela. Você imagina a paz que essa pessoa vai ter. Habitava demônios dentro dela, não deixava ela dormir, toda hora transformava a mente dela, toda hora levava a mente dela para o vício, para pensar em destruição, para pensar em coisa errada. E aí aquele espírito sai e vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora ordena a mente da pessoa como Deus criou. Eu criei o homem e a mulher para isso aqui. Pronto, está criado para isso. Ordenado por Deus agora. E aí não fica pesado os mandamentos. A Bíblia diz: os meus mandamentos não são penosos para quem tem o Espírito Santo. Ele cumpre com alegria. Veja que o texto está dizendo aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o versículo 2, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, Jesus não fez nada do que ele fez. Eu vou para essa cruz de cara feia. Se eu der um jeito aqui eu vou fugir. Não, ele estava ali sabendo: eu vou morrer por Augusto, eu vou morrer pela Igreja Aliança, eu vou morrer pelo chinês, pelo russo, pelo africano, eu vou morrer por todo mundo. Eu estou aqui sentindo a dor na carne dos tapas, da crucificação, mas dentro de mim o Espírito está em gozo. O gozo que estava proposto para ele. Então, como conseguir isso, resistir àquela afronta com esse gozo? Isso é poder de Deus. Você quer esse poder? Ore, jejue, leia a palavra, busque a palavra, que esse poder vai habitar em você.
Poder de Deus, diga poder de Deus. Então estava aqui, consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, que a cruz era para assaltante, era uma pena de morte. Então o rei dos reis, o príncipe da paz, morrer numa cruz, como qualquer um outro morria. Uma afronta ao Deus, ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Mas ele desprezou isso, porque se ele olhasse, ele disse, não vou subir nessa cruz de jeito nenhum, eu vou chamar uma legião de anjos aqui, os anjos vão matar esses soldados, e eu vou embora para outro lugar. O apóstolo Pedro pediu a ele, chama a legião de anjos aqui, quando Jesus estava sendo preso. E Jesus disse, eu poderia chamar, coloca a tua espada na bainha, que ele estava com a espada, cortou a orelha do soldado, Jesus colou a orelha do soldado, e voltou, o milagre foi feito ali na hora. O soldado que ia prender ele, toma sua orelha de volta, e a orelha ficou curada. E ele virou para Pedro e disse, Pedro, se você ferir com a espada você vai ser ferido. Pedro ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, mas Jesus estava o quê? No gozo do Espírito Santo, na alegria do Espírito Santo. Se você tiver esse gozo, você vai entender todo o seu sofrimento. Eu estou sofrendo porque eu vou vencer. Eu estou sofrendo porque eu vou aprender. Quem quer poder de Deus? Venha comigo agora, venha comigo. Eu estou sofrendo porque eu vou vencer. Eu estou sofrendo porque eu vou ter a vitória. Eu estou tendo dor porque eu vou ter um bálsamo. Eu estou triste porque a alegria virá. Você vai suportar tudo com gozo e com alegria. Você vai entender. O cristão, ele entende até a prova que ele passa. Essa prova aqui não é do diabo, porque minha vida está reta com Deus. Essa prova aqui que eu estou passando é uma prova que Deus está permitindo, e eu vou sair dela para uma melhor. Eu estou aprendendo. Você não sabia o que era guerra espiritual, hoje você sabe. Você não sabia o que era vencer em Cristo, hoje você sabe. Você só sabia o quê? Tomou um tapa, do outro tapa. Me disseram um desaforo, eu vou dizer 2. Você só sabia isso. As astutas humanas, como o ser humano se defende. Agora não, você sabe, eu vou aqui ficar quieto, calado, que Deus vai me dar a minha vitória. Meu Deus do céu, e quando você pensa que não vai passar por mais nada, às vezes você pensa uma maior. Como não foi assim com Abraão? Quando Abraão pediu filho, passou algumas lutas. Quando o filho nasceu, Deus disse, eu quero teu filho. Aprofundou ou não aprofundou a luta de Abraão? Mas Abraão estava ali com Sara, a mulher que ele amava. Abraão estava com 318 funcionários. Abraão era um homem rico. Mas o que é que faltava a ele? Só o filho. E ele achava a mulher dele desesperada, porque todo homem precisava ter filho. E naquele tempo as mulheres achavam que ela que era sem fertilidade. Deita com a minha secretária. Abraão deitou e teve um filho. Porque era necessário formar um exército de homens em volta da família, para proteger de guerra, de confusão. Então o filho homem tinha um valor muito grande. Deita, aí veio o Ismael. Só que Deus falou a ele, ele ficou alegre, meu filho nasceu. Aí Deus disse, não, o filho que eu vou te dar vai nascer das tuas entranhas, que era uma só carne, ele e a mulher, as entranhas, ele e a mulher. Não era com a mulher que ele deitou uma vez. Então a promessa veio, Isaac veio. Quando Isaac veio, Abraão está cheio de paixão por Isaac. A paixão da velhice, não podia ter filho naquela idade. Deus disse, leva o teu filho e sacrifica no monte. A prova aumentou. Abraão deve ter dito, eu nessa idade passar um negócio desse? Eu já, sabe... Eu querendo descansar, não estou nem tendo vigor para orar. Eu vou ter que subir o monte e levar meu filho. A prova aumentou. Mas Abraão, quando o menino perguntou, pai, cadê? Pega aí que é profundo. Pai, subi no monte sozinho. Cadê o cordeiro? Abraão disse, meu filho, o Senhor proverá. Porque ele sabia, isso aqui é de Deus. Se é Deus que está permitindo, Deus vai ter a saída. Deus vai ter a solução. E o cordeiro
apareceu lá em cima no monte, quando ele foi sacrificar o filho, olha o cordeiro berrando lá, preso com chifres no arbusto. Sai, meu filho, daí. Pegou o cordeiro e sacrificou no lugar. Você está entendendo, gente? A prova aumentou, mas a vitória foi grande. E aí Deus falou para ele, ó, a profecia sobre ele. De ti sairão nações. De ti, Abraão, sairão nações. Todos que forem teus inimigos serão meus inimigos. Todos que forem meus amigos serão teus amigos. Quem for teu amigo, Abraão, vai ser seu amigo. Ó, a partir de um homem. Porque ele passou a prova maior de todas. Uma das maiores provas que um homem podia passar na Bíblia foi essa, de levar um filho. Jó passou. Outros homens passaram. A maior foi de Jesus, que não deu filho. Jesus deu a própria vida. Pegou agora? Ele deu o filho, foi testado e aprovado. Jesus deu a si próprio. Ninguém passou uma prova maior do que a de Jesus. Por isso a Bíblia diz, toda honra, toda glória sejam dados ao Senhor Jesus. Quem pode aplaudir? Isso é poder de Deus. Poder de Deus. Então veja aqui, ó, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ok, igreja? Não desfaleça no seu ânimo. Se anime aqui essa noite e se anime todos os dias da tua vida, porque eu vejo um caminhão de bênçãos entregue em tuas vidas. Olha o que diz aqui, olha o 6, porque o Senhor corrige o que ama. Quando a pessoa passa uma prova vinda de Deus, ele está sendo corrigido, ele entende, eu estou sendo corrigido pelo meu pai. Não é por um forasteiro que passou, me pegou na casa do meu pai e me deu uma chibatada, não. Eu estou na casa de meu pai e apanhando de meu pai. Pegou essa? Você não é alguém que está batendo em você da rua, não. É o pai, legítimo. E todo mundo que ele ama. Se o meu pai me ama, ele vai me corrigir. E aí o outro texto aqui diz o quê? Açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que é filho há a quem o pai não corrija? Não existe. Essa correção não é bater. Essa correção muitas vezes é um tapinha leve, é um castigo, não vai usar celular, não vai assistir televisão, não vai sair para jogar bola. Você está de castigo. Mas o pai está corrigindo em pró de algo correto. Tem gente que não era nem para ter filho, bate nas crianças, sem amor, sem nada, não é isso. Correção não é isso. Isso aí é uma pessoa frustrada que desconta toda a raiva numa criança. Muitas vezes você vê na rede social, mata a criança. Então não é isso que a gente está falando. Está falando de correções com amor. Então não há pai que ame o filho que não corrija. Então entenda você que a glória de Deus está sobre a tua vida. Só aqui, ó, só nesses textos, Colossenses e Hebreus, você já teve aqui essa noite uma grande universidade para a sua vida. Pequenos versículos, poucas coisas, sua mente abrindo aqui agora, para você receber de Deus a bênção dele. Então, haja pela inteligência, não perca o seu chamado, não perca o seu nível, não perca a sua posição em nada, para que você alcance o poder de Deus. O poder de Deus se alcança com muita inteligência, com muita sabedoria. Não é só orar e não vigiar. Orar e vigiar. Vai fazer isso como? Na Bíblia, na palavra. Eu vou vigiar. Como eu devo me comportar nessa situação? Pega o manual da vida, que é a Bíblia, e vai lhe dizer, essa situação você vai fazer isso, isso e isso. Cada situação que você se encontra na sua vida tem uma saída na Bíblia. Qual a situação que você se encontra? Quais você se encontra? Tem uma saída aqui na Bíblia. Tem um versículo, tem um texto, um capítulo que vai te orientar. Você vai buscar aqui, Deus vai te orientar. Filho, filha, tu vai sair assim, assim, assim. Mas Deus quer te livrar. E quer deixar você invisível. O inimigo não vai te enxergar mais a partir dessa noite. Toda a fúria do inimigo vai desviar de você.
Amém? Ele não vai achar. Ele vai achar um inimigo igual a ele. E lá eles vão lutar e te deixar em paz. Quem crê nisso? Amém. Quer tirar sua paz? Quer? Ele vai encontrar lá um que tira a paz dele. Pegou a visão? Não se preocupe não, vai se encontrar lá. E você vai estar livre. Porque a situação lá vai ser tão grande que ele vai esquecer que você existe. Diga assim, meus inimigos vão esquecer que eu existo. E em troca disso, Deus vai botar tanto amigo no teu ombro, que vai te ajudar, que vai torcer pela tua vitória, que quer ver o teu melhor. Você crê nisso? Você sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque ainda tem muita gente boa nessa terra para se salvar. Às vezes você está tão decepcionado, eu vou comprar um cachorrinho que eu não quero conta com gente, não é assim? E os pets estão aumentando aí, haja loja de pet. Eu quero meu gatinho, eu quero meu cachorrinho, eu quero meu passarinho, eu não quero conta com gente, não é assim? Não tem jeito. Você tem que morar lá na Chapada, numa roça lá, bem longe para não ver ninguém. Mas se você ficar morando em cidade, é gente toda hora, passando por você, tropeçando no seu pé, batendo no seu carro, ali vizinho, na fila do banco, fila do pão, toda hora, não tem jeito. E onde tem gente, tem problema, mas só que Deus vai colocar gente ao teu lado. Gente de responsa, gente de Deus, gente que é treinado por Deus. Quem é treinado por Deus, imagine, vai juntar você e mais 2, mais 3, tudo treinado, vai ser um exército forte. Quem pode dizer glória a Deus? Um exército. Agora você está sendo treinado e a outra pessoa não é treinada? Ao teu lado? Não, é gente treinado. E treinado por quem? Por Deus. Com a mesma concepção de você, vai te ajudar em oração. Quando vê a tua bolsa, vai dizer que bolsa linda, você comprou, tá? E não ficar falando por detrás, a bolsa que ela comprou, com inveja, metendo o pau na tua bolsa, inveja. Tua bolsa é linda, não se incomode com o que falam, não. Beleza, gente? Vamos seguir a viagem? Larga esses negócios para trás, né? Diz assim, que todo carrapicho sai da minha vida. Sai, diga sai. Em nome de Jesus. Amém? E você vai se encontrar com só pessoas que pensam como você pensa, que quer o desejo, o mesmo desejo que você tem, ela tem. Desejo de vitória, desejo de paz, desejo de prosperidade, desejo de saúde. Amém, igreja? Em nome de Jesus, diga todo carrapicho fora da minha vida. Agora Isaías capítulo 60, eu quero profetizar sobre a tua vida. E para isso é bom você ficar de pé, para receber essa profecia de pé. Isaías capítulo 60, versículo 1 até o 12. É um texto muito, muito lindo na Bíblia, na palavra de Deus. 60. E vocês vão dizendo amém a cada final de versículo. Diga, eu vou falar e você diz amém. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, as tuas filhas serão criadas ao teu lado. Amém. Então o verás e serás iluminado, o teu coração estremecerá, se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Amém. Amém. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão, publicarão os louvores do Senhor. Amém. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, os carneiros de Nemeote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Amém. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às tuas janelas? Diga amém. Amém. Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata, o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus, e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. Os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Amém.
As tuas portas estarão abertas de contínuo. Amém? Nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios e conduzidos com elas os seus reis. O último versículo: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todos assoladas. Que profecia! Que profecia! Está vendo? Quantas pessoas vão te servir? Tá? Os gentios, as riquezas, os ímpios, ó, virão para você. Quem crê vai ficar bem próspero aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Vamos testemunhar, Joélia? Senta aí um minutinho para a gente ouvir o testemunho de Joélia aqui. E logo após nós vamos começar nossas orações. São esses testemunhos que edificam a nossa vida. Porque assim, ela estava sentada aqui e pedindo que essas coisas acontecessem, e elas aconteceram. Então, Joélia Moreira da Silva, ela vai testemunhar sobre a mãe e sobre o filho também. Tudo bem, Joélia? Tá nervosa? Já passou nervoso, né? Hã? Demorou mais? No início. Aí, se fosse no início, já estava mais tranquila. Mas tudo bem. Joélia, a sua mãe, qual foi o diagnóstico médico? Então, a minha mãe, ela teve um AVC isquêmico. Vamos olhar para lá e aproxime mais o microfone. Sim. Ela teve um AVC isquêmico. Sim. Do qual ela ficou com a boca torta, né? E daí veio uma bateria de exames que os médicos pediram para fazer, para ver a causa, né? Quando a gente fez todos os exames, vários exames mesmo, veio a constatação que foi um AVC isquêmico por conta das carótidas dela. Sim. Que estava entupida. E aí o médico falou, passou por vários médicos, vários mesmo. Aí todos falaram a mesma coisa, que ela teria de fazer a cirurgia. Não teria jeito. Não teria jeito. E tinha risco essa cirurgia? Muito risco. Tanto dela morrer na hora da cirurgia, ou então ficar com alguma sequela. Então, a junta médica disse isso para a família. Isso, todos os médicos que a gente passou. Poderia vir a óbito. Isso. Aí, isso foi o ano passado, eu não me recordo bem o mês, nem a data. Aí a gente conseguiu fazer todos os exames, reunir todos os exames. E aí veio a surpresa, que aqui em Feira não faria essa cirurgia, só em Salvador. Aqui em Feira só faria paga, porém era um custo muito alto. Aí a gente... Aumentou o problema, né? Aumentou o problema. Porque deslocar para outra cidade e fez em Salvador, foi fazer onde? Não, aí ela ficou um tempo na regulação, né? Teve que ficar internada na UPA, sem nada, né? Ela não sentia nada, somente a boca torta. E aí ficou um mês na UPA, todo dia botando a regulação. Aí demorou muito. Aí os médicos teve que ficar entrando em contato com a gente, perguntando: e aí, já resolveu a solução da sua mãe? Não, rapaz, vocês não brincam, é sério. Como eu tenho, a maioria dos meus irmãos moram em São Paulo, a gente cogitou essa situação, essa opção de levar ela para lá. Aí conversei com meus irmãos, aí os médicos falaram, né? O meu trabalho também com a médica, ela falou: ó, Joia, possa ser que lá em São Paulo dê certo, seja mais rápido, por conta de que tem vários hospitais. Em São Paulo, Salvador só tem 2 hospitais que fariam. Que faria isso, certo. Aí a gente levou ela, dia 17 de março do ano passado, a gente levou ela. Aí ela ficou lá esse tempo todo. Quando chegou lá, teve que fazer todos os exames de novo. Agora foi pelo SUS, né? Encaminhou ela no Hospital São Paulo, passou no Hospital das Clínicas, passou no Hospital São Paulo, que é o hospital referência, fez a cirurgia dela. Aí ficou fazendo todos os exames, acompanhando todos os médicos que ela passou aqui, passou lá de novo. E aí a gente ficou na expectativa, né? Esperando, orando, pedindo a Deus, intercedendo. E minha mãe super confiante. Ela ficava assim, numa fé tremenda, mais do que a gente. A gente ligava para ela, ela: não, minha filha, vai dar tudo bem. Porque essas falas médicas foi sempre com ela presente. A gente não escondeu nada dela. Ô mãe, a senhora quer fazer? Quero, e eu vou ficar boa. Aí a gente deixou. Minha mãe tem 81 anos. 81? 81. E aí fez a cirurgia? Aí foi para São Paulo, fez a cirurgia. Em janeiro eu estive lá, nas últimas consultas com ela. Ela ficou 11 meses lá. Quando foi dia 23 de fevereiro, ela fez a cirurgia. Aí o médico falou, na última consulta que eu fui, a cirurgiã falou: ó, sua mãe vai ficar uma semana na UTI,
2 semanas no hospital, 3 meses aqui em São Paulo, para poder a gente ficar acompanhando ela, os retornos dela. Vai ter que ser aqui. Tudo bem. Aí eu vim embora, ela ficou lá. Quando foi dia 23 de fevereiro, marcou a cirurgia dela. E a gente intercedendo, pediu oração a muita gente aqui da igreja. E aí, a cirurgia ia ser numa sexta. Quando foi no domingo, o médico ligou para minha irmã e falou: traga sua mãe hoje, para internar ela hoje, que amanhã de manhã, na segunda, eu vou fazer a cirurgia dela. Aí minha irmã foi, levou. Aí, de manhã cedo, ela entrou para a sala de cirurgia e os médicos confirmando. Quando o médico chegou, a enfermeira chegou para pegar ela, a pressão dela estava alta. A enfermeira falou: a gente vai levar ela, caso a pressão dela não regule, a gente vai trazer ela de volta. Ou seja, a cirurgia talvez não ia ser feita naquele dia. Tudo bem. Aí foi para a sala de cirurgia, aí demorou bastante. Aí minha irmã falou: então, eles não dão notícia, né? Então, com certeza, a cirurgia Realizou. está sendo realizada. Aí ficou a manhã toda. Ela entrou 6 da manhã, saiu 11h30. E como foi o resultado? Houve sequelas? Não. Aí minha irmã ficou no corredor, a gente todo mundo apreensivo aqui, não desgrudava do celular para receber notícia, orando, mas preocupada realmente. Aí minha irmã, quando foi 11h30, minha irmã foi lá na recepção e falou: cadê minha mãe? Falou: a cirurgia de sua mãe foi bem, o médico já vai vir falar com você. Sim. Aí o médico veio e falou: se você quiser ver sua mãe, a sua mãe fica ali naquele corredor. Aí ela saiu do centro cirúrgico, passou pelas meninas e aí já falou: oi, tô bem, viu? E tá bem até hoje. Aí o médico olhou assim, aí falou: meu Deus, eu quero saber, eu vou confiscar esses documentos seu, que essa data sua tá errada, viu? Sim. Aí, A questão da idade. Aí, questão da idade. Aí tudo bem. Aí ela ficou na UTI na segunda-feira. Na terça-feira ela desceu para o quarto. Na quarta-feira teve alta. Já foi para casa. Aí com 30 dias ela voltou. E dia 11 de abril ela já veio embora. Já A boca ficou torta? Não, sequela nenhuma. Nenhuma sequela. Nenhuma. Glória a Deus. Então assim, o poder da oração... o poder da oração, usou a mão dos médicos. Ela também estava com a fé, desejando a cirurgia, querendo, sem medo, e tudo deu certo na vida dela. A outra bênção foi do seu filho. Eu ia contar do batismo de Lucas, né? Só Sim. que ele falou que ele mesmo quer contar, então eu vou deixar. Vai deixar? Vou falar só do meu filho. Mas você orou muito para ele se converter? Muito. E como foi? Ele chegou para você: mãe, eu vou para a igreja hoje. Como é que foi? Aconteceu uma situação que ele vai contar, né? Ah, ok. Ele vai contar. E aí ele colocou o nome do batismo e eu nem sabia. Foi? Foi. Aí na quinta-feira ele falou assim: eu vou pro curso. Eu falei: que curso? Ele falou: do batismo. Eu falei: você vai se batizar? Ele falou: vou. Eu falei: glória a Deus. Meu Deus. Que idade tem ele? 24. 24? É. Faz faculdade? Não, é o outro. Eu tenho 3. Sim, sim. Aí o outro, eu já dei até o testemunho dele, né? Que ele fez o Enem primeira vez, passou em física na UFES. E assim, quando ele entrou na UFES, eu fiquei muito amedrontada, porque algumas pessoas me fizeram alguns medos, tipo assim... Se entrar crente, sai muçulmano. Ou satanista. Que é a mesma coisa. Aí eu falei, não... Aí eu fiquei assim, com medo, não confesso, né? Eu falei, mas eu confio no Deus que eu sirvo. E aí eu fiquei orando, pedindo a Deus. Aí no início ele ficou meio rebelde, né? Deixou o cabelo crescer, ficava assistindo aquele loucão do Serjão, né, que é físico na internet. E eu falava: mãe, para que esse cabelo grande e tal? Aí a gente meio que discutia assim, né? Eu falei: não, mas eu tenho que ter sabedoria, que a minha luta não é contra meu filho. Isso. Entendeu? O meu inimigo não é meu filho. Aí eu comecei a orar, pedir a Deus, aí de repente, ó o Fernando ouvindo louvor. Ó. Já mudou. Já mudou. Ó o Fernando estudando, ouvindo podcast de pastor. Ó o Fernando ouvindo o bispo. Foi mesmo? Foi. Meu Deus do céu. Foi. Eu estava no filme lá. Aí quando foi um dia, eu convidei ele para vir para a igreja, ele veio comigo, né? Aconteceu uma situação aqui chata, mas a gente tirou de boa. Aí... Quando foi no domingo, ele veio na terça. Quando foi no domingo, que ele é noivo, a noiva dele chamou ele para ir para a missa. Ele foi. Ele disse: vá, mãe, não tem problema, mãe. Ele me chamou para ir para a missa. Eu falei: vá, não tem problema não. Aí ele foi para a missa. Tudo bem. Aí, quando foi um dia, eu cheguei
Aí orando de madrugada. Quando foi um dia, todas as campanhas eu participo. Eu cheguei em casa, tá ele. Gostou? Eu falei, o quê? Ele falou, cortei o cabelo. Eu falei, tá lindo. Você nem viu, é ele que... Eu nem vi, ele gostou. Eu falei, o quê? Ele cortei o cabelo em grandão. Eu falei, mãe, tá lindo. Pronto. Aí quando foi o mês passado, ele chegou em casa e falou, mãe, ó. Aí Deus tem honrado muito ele lá. Sim. Né? O trabalho dele foi, ele fez um trabalho de pesquisa lá na UFES, da qual ia concorrer para apresentar um congresso em Aracaju, em novembro. E o dele foi escolhido. Ele apresentou lá um congresso internacional Amém. em Aracaju. Amém. E aí, quando foi a semana passada, ele já ensina como professor, né, no Luiz Viana, essas bolsas que o governo dá, né, das universidades públicas. E aí, o mês passado, ele me falou, mãe, ó, surgiu, tem uma nova vaga, aqui, 5 vagas na Bahia, 2 em feiras. Eu vou estudar, e é uma oportunidade boa. Tudo que eu fizer, eu vou ganhar. Sim. Tudo, podcast, tudo. Aí eu falei, tá bom, mãe, você vai, só tem 2 vagas, mãe. Eu falei, você vai passar em primeiro lugar, que você é capaz. Aí eu vim terça-feira para a igreja, aí eu esqueci, nem orei por isso, na verdade, nem orei. Eu só falei e confiei. Aí quando foi terça-feira eu vim para a igreja, quando eu cheguei, ele estava na porta, aí falou, mãe, você não sabe o que houve? Eu falei, o quê? Ele mostrou o celular, eu falei, o que, menino? Ele falou, passei em primeiro lugar. Glória a Deus, aleluia. Então assim, tá feliz com Jesus? Nossa, demais. Tua casa está em paz? Para a glória de Deus. Glória a Deus. A mãe ganhou mais anos de vida, né? Nossa, minha mãe tá uma coisa fora do normal. A gente teve que colocar a câmera lá. Sério. Para monitorar ela. Para monitorar? Para monitorar ela. Eu fui lá agora nesse feriado e a gente colocou câmera. Foi? Foi, porque a pessoa tá terrível. O médico Ela sempre praticou, assim, ela é esportista. Ela sempre... minha mãe sempre foi muito arteira. Aí ela faz caminhada, e meu irmão deu uma bicicleta a ela pedala, aí o médico falou que era para ela dar uma segurada. Oxe, ela está fazendo tudo. Aí você... Vendo as câmeras lá, só pedalando. Mãe, pelo amor de Deus. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Diminua. Corta as plantas, sobe na escada. Errou. Jesus. Errou. A gente... Meu avô morreu com 100. Ganhou essa nova chance, né? Vai para 100. Mas ela não pode abusar. Aí eu peguei e falei com ela, mãe, ó, vou ligar para o médico em São Paulo e vou falar para ele que a senhora não deu nada, a senhora está aprontando demais, está dando maior trabalho para ele. Eu não vou mais lá, não. Deus já me curou. Deus abençoe, Joela. Um abraço. Só contigo. Aí, tava nervosa, já não tá mais, tá vendo? Agora já quer pregar. Já vai pregar. Todo mundo que sobe aqui assim, sobe nervoso daqui a pouco. Eu quero agradecer a Deus, Sim. primeiramente. Quero agradecer essa igreja que me acolheu. Não foi fácil a minha caminhada até aqui, mas até aqui o Senhor me sustentou. Eu sou muito feliz aqui nessa igreja. Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida e vai fazer. Tudo aquilo que o Senhor cumpriu, ou que o Senhor prometeu, Ele está cumprindo. Eu estou igual o Jó. Eu ouvi falar de Deus, agora eu conheço Deus, de andar com Ele. Dele estar na minha casa. E Deus ter me apresentado aquele vaso ali. Que às vezes de manhã eu não falo, ai, hoje não dá. De repente tem um áudio no celular. E aí eu levanto e continência, ouço o áudio. E é tremendo o dia. E Deus me abre porta na vida de Daniel. E a minha casa é uma paz. Para a glória do Senhor. Pastora Marina, né? Ali eu te amo. Muita gente recebe esses áudios dela, oração. Ela acorda 3 da manhã. É esse horário mais ou menos. Aí ela ora. Eu já não conseguiria dormir, né? Mas ela ora, e pum, desmaia. Sobre isso. Desmaia. Então, Deus sabe todas as coisas. Mas essa oração que a pastora Marina, ela ora aí por todos nós, viu? Toda a igreja. Essa semana mesmo você mandou para mim, não foi? 3 horas. Estou orando por você, bispo. Estou orando, tal. Ela mandou ali. Foi alguma coisa que Deus incomodou ela.
como também tem orado Fala por bem, você e ora tem- por todos nós. É o que a gente realmente precisa ouvir. São muitos intercessores E nessa a igreja. Jossa também, minha amiga, que Deus me apresentou, minha irmã, que eu tanto amo. Amém. É altas madrugadas, nossas conversas, nossas orações, nosso jejum e Que bom, né? orando um pelo outro. O marido dela já voltou, só falta o meu. Tem que orar mais. E que eu oro por vocês, tem que orar por mim agora. Mas agora já está você e o teu filho junto, né? É 1 e 3. Hã? Isso aí. Orando pelo restante. Eloá, Era você sozinha. Eloá, Daniel também, que ele já trabalhou na obra, mas ele se afastou. Eloá também dançava. Aqui. É? Só que depois da pandemia ela não veio mais. Mas ela vamos vai voltar, em Ela nome está de estudando Jesus. com o Todos Enem, vão mas vai voltar. voltar. Tá bom. Deus abençoe, viu? Só é contigo. Amém. Parabéns.